Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor. Queremos agradecer essa rica oportunidade que temos de estar aqui para cooperar com a irmã Cleusa, o pastor Arquimedes, com as irmãs. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Então, louvado seja o Senhor por todo esse trabalho que as irmãs desenvolvem nesses 77 anos de círculo de oração. Isso fala de perseverança, de fé, de esperança que o Senhor tem dado a vocês. Então, nosso desejo é que continuem cada vez mais firmes, mais alegres, fortalecidas para continuar fazendo esse trabalho de círculo de oração. Como já falou, as nossas mães falaram que às vezes não somos tão devagar, mas o Senhor está aqui para nos ajudar. Não é? Então, nesse aniversário de ciclo de oração, certamente Deus vai nos reanimar, vai nos fortalecer, para que possamos cada vez mais desenvolver a nossa tarefa e a nossa missão. É um prazer voltar a esta igreja. Tem muitos anos que aqui estivemos, num trabalho de grupos familiares, que viemos aqui, acho que foi no aniversário dos grupos familiares, e graças a Deus, estávamos conversando com os irmãos que são coordenadores, e eles nos dão uma boa notícia de que a igreja continua desenvolvendo com alegria esse trabalho nos lares, abençoando os lares com a palavra de Deus. Então, leiamos o texto que o pastor já leu, um versículo, é o tema. Eu quero parabenizar os organizadores pelo tema tão pertinente, tão importante, tão atual, na verdade. Que a palavra de Deus fala para nós como se estivéssemos vivenciando hoje as realidades descritas mesmo no Antigo Testamento. Então, leiamos Josué, capítulo 3. Gostaríamos de ler a partir do versículo 3, que Josué: e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Por favor, repita comigo: sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Por favor, repitam: saberão o caminho pelo qual devem ir. Versículo 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Versículo 9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Por favor, repitam: ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Versículo de número 10, Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Amém. Por favor, se você quiser
junto comigo, continuar com a sua Bíblia aberta, seria muito bom, para que nós estejamos aprendendo aquilo que Deus, não é? Com certeza orientou a comissão de organização das festividades para escolher esse texto, e certamente Deus quer nos ensinar grandes coisas através da sua palavra. Nós sabemos que aqui estão as últimas orientações que Deus dá a Josué, e Josué repassa para o povo naqueles últimos momentos em que eles estavam para atravessar o Jordão e entrar na Canaã. Haviam décadas que eles estavam no deserto andando, e de repente aparece aqui o momento, os últimos momentos, onde eles estão nessa expectativa de, enfim, entrar em Canaã. E pensando hoje, nós também estamos comemorando 104 anos de igreja, 77 anos do círculo de oração, e nós também temos estado agora, nesses últimos dias, que antecedem a nossa entrada na Canaã celestial. Vocês creem assim? Digam amém. Que estive conversando com alguns irmãos, e alguns já me disseram: você está vendo o que está acontecendo? Nós já estamos vivendo a última hora. Então todos nós estamos percebendo que, assim como Israel esperou tantos anos para finalmente entrar em Canaã, nós também estamos nessa expectativa e já estamos observando essas últimas orientações de Deus para nós como seu povo, porque a esperança de Israel era uma terra literal, mas a nossa esperança é maior, a nossa esperança é melhor, é superior, porque, como diz o escritor da carta aos Hebreus, a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, a superioridade de Jesus e tudo aquilo que a antiga aliança prefigurava na vida e ministério de Jesus. Então estamos já na última hora. Vejamos então como aplicaremos estas orientações de Josué, que ainda hoje, para entrar na Canaã celestial, nós temos que observar essas mesmas orientações. Se não, vejamos. Primeiro, Josué, ele orienta o povo, em primeiro lugar, a seguir a arca. A arca está exatamente no versículo de número 3. Sigam a arca. Então, Deus tinha ordenado, nós já sabemos como a arca chegou até o povo de Deus, pela orientação de Deus a Moisés, que ele construiu essa arca, que ficava lá no Santíssimo, e essa arca representa a presença de Deus na vida do povo de Israel. E assim hoje, nós também temos o nosso representante, que está, assim como a arca estava para o povo de Israel, Jesus, a presença de Deus, está para nós como igreja, o povo comprado e remido no sangue de Jesus. E assim como Jesus dizia: quem me serve, siga-me. Assim Josué também dizia: sigam a arca. Então, primeira grande orientação, Jesus queria os seguidores. Infelizmente, abrindo parênteses, hoje muitos de nós fazemos parte daqueles milhões de seguidores, de tantas pessoas que muitas vezes nem vale a pena seguir. Mas nunca é demais, né, lembrar, Jesus quer que nós o sigamos. Seguir Jesus das suas pisadas, seguir como discípula, seguir como discípulo, que significa aprendiz. Então estarmos sempre aprendendo, seguindo nas pisadas dele, como diz o apóstolo Pedro, andando como ele andou, como diz o apóstolo Paulo, e como diz mesmo Jesus: sigam-me. Então nós precisamos vejam que a arca, ela ia na frente. Versículo de número 11, conforme nós lemos, a arca da aliança, ela vai na frente de vocês. Então nós vamos seguindo ao nosso general Jesus, e mais do que nunca,
mais do que nunca, nós precisamos atentar para isto, porque mais e mais o mundo cresce em iniquidade, como cumprimento da palavra de Deus, a multiplicação da iniquidade. E o próprio Jesus disse, muitos, tem uma versão que diz, quase todos vão esfriar o amor. Por isso que nós precisamos atentar. Não é por acaso que o escritor da carta aos Hebreus diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se retirarmos os nossos olhos do alvo que é Cristo? Então, como disse o apóstolo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhando para Ele, então seguir a arca, seguir o Senhor nos seus passos. Eu sei, cada dia vai ficando mais difícil, cada dia isso vai ficando assim, como se fosse impossível. Sejamos sinceros. E até faz lembrar a pergunta dos discípulos a Jesus. Afinal, Jesus, quem pode se salvar? Estava tão difícil o discurso de Jesus, mas Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus nos dará vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, para prosseguirmos seguindo a Jesus e nas suas pisadas. Mas há uma segunda orientação. No versículo de número, nós lemos o 3 e 4, nós podemos ver, não é, que o apóstolo, aliás, Josué, ensina a seguir a arca. E no versículo de número 5, vejam uma outra orientação. Josué disse, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe que o fechamento de todas essas orientações é, nisto saberás que o Senhor está no meio de vós. Numa outra versão, na NVI, diz, e assim Deus está no meio de vós. Então veja como um caminho que Josué está traçando de preparação do povo, para que enfim se saiba que Deus está entre eles. É um caminho que se percorre passo a passo, e que nisto se conhecerá. Assim se saberá que Deus está no meio de vós. Então, primeiro, para que tenhamos a certeza e a convicção de que Deus está no meio de nós, temos que estar com o olho na arca. E agora, o olho em Jesus. Olhando para o alvo, sem perder o alvo. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Segundo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E nisto saberão que Ele está no meio. Mas antes que as maravilhas aconteçam, santifiquem-se. E nós sabemos que essa exortação de Josué a Israel, ela é muito atual, atualíssima. Deve ser obedecida, porque se repete no Novo Testamento, e até o apóstolo diz que a vontade de Deus, não é a nossa santificação. Santificação é um processo que nós, ao aceitarmos Jesus, há um milagre da regeneração, nos tornamos novas criaturas, a nossa culpa já não é imputada, enfim, mas há um processo de aperfeiçoamento, e é isso que Josué está exortando o povo, e que nós vivemos isso repetidas vezes, inúmeras vezes na Escritura, essa necessidade de continuar percebendo essas últimas orientações antes de entrar em Canaã. Quantos querem entrar na Canaã celestial? Aleluia! Então santifiquemo-nos. Santifiquemo-nos. Santidade vem de separação, consagração. Precisamos tanto, não é, dessa separação. Inclusive a gente vai ver de forma efetiva e literal, quando Deus coloca e separa o seu povo de cananeus e jebuseus. Ele expulsa aquele povo
para exatamente deixar o povo livre, liberto, se santificando, sem a influência do mal, não é? Era isso que Deus queria. Mas a gente vê que o povo não conseguiu expulsar de forma total aqueles inimigos, pecadores, impiedosos. Mas o fato é que Deus, Ele quer, e Ele não somente quer, Ele nos ajuda, Ele nos dá as ferramentas necessárias. Ninguém tem desculpa para dizer diante de Deus: eu não me santifiquei porque eu não podia. Não tem como se desculpar. Nós somos indesculpáveis, porque o Senhor deixou ferramentas para esse trabalho de aperfeiçoamento na nossa vida. A palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra. A santificação, a regeneração, a limpeza, a pureza que a palavra promove. O Espírito Santo é o Espírito de santificação. 1 de Pedro diz que nós somos eleitos pela presciência de Deus Pai, mas em santificação pelo Espírito Santo, para a obediência à expressão do sangue de Jesus. Olha quantas armas poderosas que o Senhor nos disponibiliza. A sua poderosa palavra, que é eficaz, que limpa, que corrige, redargui, argumenta contra o pecado, é totalmente inspirada para que nós tenhamos esse guia, a palavra. Então a santidade promovida pela palavra, a santidade promovida pelo Espírito Santo, a santidade promovida pelo sangue de Jesus. Então nós temos as ferramentas. Vamos usar as ferramentas poderosas, especialmente neste momento final, a reta final. Não vamos na beira do mar. Muitos de nós já está chegando a hora, então não vamos ficar perdidos na margem, mas vamos avançar. Vamos avançar. Eu acho que nós já poderíamos nos sentir assim como Moisés, não é? E o povo de Deus. Na verdade, Moisés não teve como entrar em Canaã, mas isso é uma história, é muito longa para contar porque sim, porque não. Mas o fato é que Canaã pode ser vista por Moisés no Monte Nebo. Este ano a gente teve essa visão, eu pude ver lá no Monte Nebo exatamente o que Moisés viu, toda aquela extensão. De lá a gente vê até Jerusalém, vê tudo aquilo, e Moisés viu. Nós já estamos com essa visão lá no Monte Nebo. Nós já estamos nesse alto, contemplando a Jerusalém celestial. E com a certeza de que vamos entrar. Vamos entrar, o Senhor garante isto. Então, é necessário intensificar. Sabe, todos nós sabemos que está havendo um avivamento satânico. O satanismo tem crescido de várias formas e de várias maneiras. Coisas que a gente nem imaginava, não é, que poderia acontecer. Mas, enquanto os inimigos estão crescendo, Canaã estava cheia, aquela Canaã terrestre, de inimigos que precisavam ser expulsos. Na verdade, nós precisamos compreender que se há essa intensidade maior, essa intensificação para o mal, em diferentes religiões, crendices, enfim, e não somente o aspecto religioso, moral. O fato é que nós estamos vivendo um avivamento do mal, que está, diz a palavra, que Satanás, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vai intensificar o seu trabalho. Agora eu pergunto para mim mesma, para todos nós, e nós, que devemos fazer? Que tipo de pessoas devemos ser? Quando compreendemos que já estamos na última hora, que já estamos a um passo, e já está chegando, que tipo de pessoas? Indiferentes? Mais frias? Que tipo de pessoas devemos ser? Quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo.
quem tem a esperança de que vai entrar em Canaã, está santificando a sua vida, buscando muito mais a palavra, buscando muito mais oração, buscando muito mais consagração, jejum, participação na comunhão uns com os outros, na mutualidade, do servir-vos uns aos outros, dos aceitai-vos uns aos outros, do suportai-vos uns aos outros, dos amai-vos uns aos outros, e cada um ajudando ao outro, com misericórdia, com amor no coração, porque o Espírito também que está entre nós, sabe que hoje, na nova aliança, nós de fato temos a presença real do Espírito Santo. Paulo fala disso muito bem, e o próprio Jesus disse: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não vem, o Espírito Santo não virá, e eu preciso ir, porque vocês estão precisando do Espírito Santo. Então eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então nós estamos exatamente hoje no ministério do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo no nosso meio, e nós precisamos desse avivamento que o Espírito Santo traz. Sabe, por exemplo, Atos 9:31, diz que o Espírito Santo encorajava os irmãos, de tal forma que a igreja crescia em qualidade, em temor a Deus, mas também se multiplicava em quantidade. Mas o temor a Deus, e está ali de forma muito clara, que o Espírito Santo é quem encoraja, e nesse processo de esfriamento de amor, o Espírito Santo é quem derrama amor no nosso coração. Romanos 5:5, ele derrama amor, ele intercede por nós, ele nos encoraja, ele nos fortalece, ele nos aperfeiçoa, ele nos santifica. Então santifiquemo-nos. O Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoando e nos capacitando para esse momento difícil, esse momento que antecede a volta do Senhor. Precisamos estar vigilantes, precisamos olhar, vigiar, orar. É o círculo da oração, precisamos orar. Mas veja uma sequência que Jesus falou: olhai, vigiai. É como se ele dissesse: percebam o adiantado da hora, porque nos dias de Noé, eles faziam de tudo, bebiam, comiam, festejavam, e nem perceberam que o dilúvio estava chegando. Nós precisamos perceber, nós precisamos compreender, nós precisamos conhecer, aleluia, o adiantado da hora, saber. E o Espírito Santo já comunica a sua igreja, a noiva. E sabe o trabalho do Espírito Santo? Ele trabalha para apresentar a igreja como uma virgem santa, como uma virgem pura ao seu noivo, Jesus Cristo. Está chegando a hora do casamento. A noiva precisa se preparar rapidamente, sabe? Aleluia, 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 aleluia. Precisamos desta preparação. Essa preparação. Precisamos perceber. Abramos os nossos olhos e vejamos a visão do adiantado da hora. Então, além de seguir a arca, além de se santificar, Josué continua, versículo de número 9, para já ir adiantando. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Venham cá, venham para o culto de doutrina, venha cá. Venha para a escola dominical, venha cá, venha para o círculo de oração e ouça a palavra de Deus.
A palavra de Deus tem que ser muito central nas nossas reuniões. O ensinamento que Deus realmente tem para o seu povo deve ser realmente, nós precisamos ser cristocêntricos, e nós sabemos que a palavra de Deus é exatamente o tema, é Cristo. A palavra é de Deus, o tema é Cristo, e o Espírito Santo aplica, o Espírito Santo vai convencendo. Ouçam a palavra de Deus. Eu fico, às vezes, preocupada, não é? Eu não conheço a igreja aqui, nós temos uma realidade também de igreja, que a gente convive, e a gente sabe que nem todos inclinam os seus ouvidos, como deveriam inclinar para a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra é realmente, a igreja tem que ser guardiã da palavra. O mundo está no maligno, então ele tem mais, exatamente, é próprio dele, como disse Jesus. Quando o diabo mente, é próprio dele, ele é o pai da mentira. Mas a igreja, ela está na verdade. Por isso que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja precisa mais do que nunca da palavra, para não ser enganada. Existem tantos ensinadores, nada contra a internet, nada contra mídia, mas contra aos falsos ensinadores. E o pior é que muitos de nós, ao invés de nos ligarmos, não é, ao culto de doutrina, à palavra, à escola dominical, ao grupo familiar, que está lá com o estudo bíblico, e a família pode desfrutar das riquezas da palavra, aí nós ficamos às vezes, consulta site esse, site aquele, ensinador tal, tantos ensinadores misturam a palavra com as filosofias vãs. É terrível a gente ver isso como está se propagando. Então a palavra genuína, a palavra pura, a palavra que é perfeita, a palavra que é poderosa, a palavra que é eficaz, a palavra que é lâmpada e é luz para o caminho, a palavra que nos impede de pecar, a palavra que aponta. Vejam, eu vi um detalhe aqui, bem importante, que Deus estava orientando, que quando eles fossem com a arca, tinha que chegar uma hora, que mais ou menos com 1 quilômetro, eles tinham que levantar aquela arca, porque de longe, o povo de Deus ia ver o caminho. Então a arca estava mais ou menos numa distância de 1 quilômetro, e o povo de Deus vinha olhando para a arca, que estava sendo guiando eles, e eles tinham que manter aquela distância. Então vejam bem, a palavra de Deus é lâmpada e é luz, que vai nos indicar o caminho. O caminho vai ficando cada vez mais estreito. Há muitos caminhos e veredas que surgem, eu acabei de falar nas veredas que estão aí, e que se a gente não atentar bem, e eu fiquei pensando, sabe em quem? Na igreja. Essa arca que ficava levantada assim, eu fiquei pensando em nós, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. E ele disse mais, nesse mesmo contexto, o versículo seguinte, ele disse: sabe, não se pode esconder uma cidade que está sobre um monte. A igreja, ela tem que estar refletindo essa luz de tal forma que de longe as pessoas possam perceber o caminho, e nós refletimos essa luz, e as pessoas têm que ver essa luz. Ali eles estavam olhando a arca, e o povo de Deus ia, nós olhamos para Jesus, mas também nós podemos ser instrumentos de Deus para direcionar as pessoas, e é isso que Jesus quer. Quantos querem ser luz? Luz, luz, luz do mundo. Exatamente, nós precisamos de seguir nas pisadas do Senhor e estar refletindo essa luz do Senhor, para que outros possam também ser abençoados. E Josué continua exortando o chamado para a palavra: venham cá. Eu acredito que o Espírito Santo, né? Ele também está dizendo para nós:
Às vezes é que muitos de nós não ouvimos. Um dia desse, uma jovem disse: oi, irmã Joanete, por que Deus não fala? Eu disse: eu acho que está havendo alguma coisa assim que não está bem colocada. Eu acho que a gente poderia perguntar assim: por que eu não ouço? Não é Deus que não está falando. Não é por acaso que as 7 igrejas da Ásia, elas recebem uma recomendação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus fala pelo seu Espírito, pela sua palavra, e a palavra vem, e nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender. Nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Então nós precisamos sim ouvir esta palavra, parar para ouvir, colocar os ouvidos, abrir os ouvidos, ouçam. O convite é: ouçam o que o Senhor diz, venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Ah, se o Senhor nesta tarde estivesse renovando, não é? Aquele desejo de ler mais a Bíblia. Ah, se o Senhor renovasse nas nossas vidas, não somente o desejo, não é? Mas também a efetivação desse desejo, a concretização, a ação, que tivéssemos. Tudo começa pelo ler, mas não para no ler. Ouvir, às vezes a pessoa não sabe ler, ouve, mas na verdade, medita, e enfim, praticar a palavra. E tem um texto que eu gosto muito, Salmo 119, quem quiser realmente amar a palavra, deveria ler sempre o Salmo 119, para descobrir os grandes benefícios, as incontáveis bênçãos que a palavra produz dentro de nós. Então, no Salmo 119, verso 133, ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Quando estamos firmados na palavra, o pecado não tem domínio sobre nós. Quem nos domina é o Senhor Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E eu gosto que a gente, na verdade, quando a gente pensa em ministério do Espírito Santo, o agir, a presença de Deus no nosso meio, nós como pentecostais, o que nos vem, que já está assim a flor da pele, é maravilhas, é milagres, são línguas, são dons espirituais. Mas o Espírito, ele tem um serviço especial, ele tem um trabalho muito especial a fazer, o agir do Espírito. Paulo fala disso muito bem, e eu gostaria até que você conferisse comigo esse trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que ele e a palavra, esse binômio, não é? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo de número 17 e 18, para a gente compreender que muitas vezes falamos, e devemos continuar falando, no senhorio de Jesus Cristo, o domínio de Jesus na nossa vida, o governo, o reino de Jesus em nós. Mas vejam que Paulo, e esse contexto depois para você entender muito bem, você lê todo o capítulo, mas eu quero aqui focar o 17. Ora, este Senhor é o Espírito, o senhorio do Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então a liberdade para não pecar, como diz a palavra. Veja, eu estou fazendo uma correlação entre o texto de Salmo 119, versículo 133, da liberdade que a palavra traz. Porque muitas pessoas pensam, não é? Que ser desobrigado da palavra e não obedecer a palavra, isso tipifica liberdade. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. A obediência à palavra, é ser dominado pela palavra, que garante de fato a santidade, a comunhão com Deus, a conexão com o Senhor, a presença de Deus na nossa vida.
o que de fato nisto conhecereis, nisto sabereis, e assim a presença de Deus está convosco, debaixo do senhorio do Espírito. Aí ele diz que acontece, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Juntem a liberdade da palavra, da obediência, da obrigação em andar guiado pela lâmpada e pela luz da palavra, e agora junte a liberdade que o Espírito Santo traz. Aí Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando a presença do Senhor está na nossa vida, quem domina é o Espírito Santo, quem domina é a palavra. Nós somos guiados. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados, eu quero fazer exatamente esse link, não é essa correlação de ser guiados pela palavra e ser também guiados pelo Espírito, para que nós de fato, e assim a presença de Deus está entre vocês. E o que é que acontece quando nós ficamos debaixo deste senhorio do Espírito? Versículo 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, que é o Espírito. Então o trabalho do Espírito, esse trabalho tão específico, e às vezes tão esquecido, especialmente como disse, né? Nós que somos pentecostais, e que bom que eu sou também, desde muito cedo, não é? Mas a gente precisa ir aperfeiçoando às vezes o nosso entendimento, e o apóstolo fala aqui de forma clara do agir do Espírito, do trabalhar do Espírito. Quando Ele é Senhor na nossa vida, nós somos transformados com glória cada vez maior, para ser parecido com Jesus. Quantos querem essa transformação? Aleluia! Esse aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento da última hora. Nós já estamos chegando em Canaã, e o guia, que é o Espírito Santo, está dizendo: eu quero transformar, eu quero aperfeiçoar, eu quero mudança. Uma irmã disse para mim essa semana: sabe, irmã, aquele irmão me incomodava tanto. Ai, quando eu pensava nele, era uma amargura, um ressentimento. E eu disse: e aí, o irmão mudou? Ela disse: não, quem mudou fui eu. Eu agora olho para o irmão e eu posso amá-lo. Quem mudou foi eu, irmã. Então, quantos problemas de relacionamento que a gente exige que o outro mude, mas o Espírito está dizendo: mude você, eu quero lhe transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a perfeita, boa vontade de Deus. O Espírito quer agir em mim, o Espírito quer agir em você, e Ele quer agir transformando a nossa natureza pecaminosa. É terrível essa natureza pecaminosa. Aqui fala no texto dos inimigos: Jebuseu, Cananeu. E quais são os inimigos nossos? Natureza pecaminosa, sistema mundano, o diabo. Pronto, para resumir, esses são os nossos inimigos. E o pior que tem é esse que mora com a gente, né? Todo dia a gente amanhece e anoitece com a natureza pecaminosa. Mas também todo dia o Espírito Santo está cuidando de nós. Todo dia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, Deus Pai, que envia o seu Filho para purificar nossos pecados, e ainda deixa o Espírito Santo transformando. Quantos querem ser um vaso novo, um vaso transformado? Nisto saberemos que o Senhor está entre vós.
assim se saberá, assim o diagnóstico vai ser dado: o Senhor está entre vós. Próprio Jesus, acho que é em 1 de João. 1 de João. O mundo nunca viu Deus, mas as pessoas podem ver Deus no nosso relacionamento amoroso na igreja, na nossa transformação, na nossa diferença em relação ao mundo. Então nós, como disse Jesus também, salvo engano, em João 15, não é? Que esse relacionamento com Jesus, eu falei da transformação do Espírito, a transformação da palavra, como se não bastasse, nós estamos ligados nele, num relacionamento vital e essencial, onde ele é a videira e nós somos os ramos. Amém? Ora, irmãos, que tipo de pessoas devemos ser? Com toda essa ferramenta que o Espírito Santo distribui. E quantos de nós ficamos reclamando: Deus não está falando? Não, abra os seus ouvidos e ouça o que a palavra de Deus mostra para nós. Encerrando, diz Josué: nisto vocês saberão, e o mundo também saberá, o mundo verá a diferença dos que servem a Deus, dos que não servem. O mundo verá a luz e não podemos nos esconder. A cidade tem que estar no alto monte, não se pode esconder a luz debaixo do cesto, mas a luz fica no velador. Todos vão ver o testemunho, e nisto saberão que o Deus vivo, diferente das nações que tem um Deus morto. Todo esse povo tinha os seus deuses: Baal, Baalins, Astarote e tantos outros deuses mortos. Mas o nosso Deus está vivo. Todos saberão: Deus está vivo, operando neste povo. Este povo é diferente. E eu vou... tem gente que diz assim: se eu tiver de ser crente, eu vou ser um crente da Assembleia de Deus. Oh, Jesus, abençoe mesmo, não é? Abençoe, Jesus. Hoje esse nome está tão, vulgar, tanta Assembleia de Deus. Deixa para lá. Mas o que a gente quer mesmo é que cada um de nós façamos parte desta igreja, deste povo que segue a arca, que se santifica, que ouve a palavra, que é transformado com glória cada vez maior. É fantástico, é maravilhoso pensar nisso. Deus tem um processo de que a gente não pode recuar. A gente não pode ser menos hoje do que era para Deus amanhã. O que nós somos hoje, amanhã temos que estar mais. Deu para entender? Porque a transformação não é de glória, ou com glória cada vez maior. Então o crente está santo agora, amanhã vai estar mais santo ainda. Amém? Deus abençoe, Senhor.